Amém? Todos encontraram? Capítulo 10, versículo 12 e 13. Diz assim: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Podemos assentar? Irmãos, eu confesso que eu fiquei pensando ontem à noite sobre o que eu ia falar, nesta manhã. E eu procurei na Bíblia, procurei no Google, procurei na internet vários versículos sobre oração. E Deus já confirmou a palavra, porque o pastor já pregou aqui, já leu a palavra nesta manhã em Efésios, sobre oração, sobre Paulo orando pelos Efésios. E eu pensei assim sobre resposta de oração, porque às vezes nós oramos e não entendemos quando vai ser a resposta, não sabemos como vai ser a resposta de Deus, mas nós sabemos que vai ser a melhor resposta, porque às vezes não é da nossa maneira. Muitas vezes nós oramos, pedimos, suplicamos, gritamos, falamos: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso disso. E logo à frente, quando Deus responde, nós entendemos que não é daquela maneira que nós estávamos pensando. Nós nunca imaginamos como será a resposta, mas nós temos que crer que a resposta vai chegar. Nós temos um Deus de milagres, um Deus que faz, opera, cura, opera maravilhas. E hoje em dia a resposta a gente quer de imediato. Na minha época, como a gente escrevia uma carta, a gente para mandar uma mensagem, quando eu mudei para cá, para Brasília, e eu deixei muitos parentes lá em Belo Horizonte que eu amava muito, que eu ainda amo, na verdade. E aí a gente comunicava por carta. Aí eu lembro a primeira carta que eu recebi das minhas primas, que eram minhas melhores amigas lá em Belo Horizonte, que nós fomos criadas juntas. E eu tenho a carta até hoje, falando da saudade imensa que elas estavam sentindo de mim, contando as novidades. E aí eu fui responder. E uma carta demorava no mínimo 3 dias para chegar lá. Então, antigamente, a gente tinha mais paciência, esperando a resposta de Deus, porque a gente foi criado dessa maneira. Hoje a gente quer tudo de imediato. A gente manda uma mensagem no WhatsApp e na mesma hora já recebe, a pessoa que você mandou já recebe aquela mensagem, e ela já te responde também de imediato. Se ela não estiver ocupada, ela vai responder. Então, irmãos, Daniel, a oração dele foi ouvida desde o primeiro dia, Mas também tem a luta espiritual, O inimigo, ele não descansa para interromper a sua oração, para que ela não chegue no trono de Deus. Uma certa vez eu estava numa vigília aqui na chácara, era uma bênção essas vigílias. E eu não esqueço de várias vigílias, que a gente teve ali, e o que Deus falou comigo nas vigílias. E uma vez eu estava lá orando, e um irmão, eu não me recordo o nome dele, ele veio do Rio de Janeiro. E ele pegou nas minhas mãos e falou assim: irmã, quando você ajoelha e ora, você sobe no trono da graça de Deus e fala diretamente com Deus.
E aquilo eu fiquei imaginando, foi que privilégio, né, que nós temos de poder orar. E o Senhor, Ele ouvia a tua oração de imediato. E é um privilégio, né? Às vezes nós oramos quando estamos simplesmente desesperados, né? Às vezes a gente ajoelha ali e fala assim, vamos orar, achando que essa é a última coisa que podemos fazer. Então vamos orar. Só podemos orar. Mas orar, irmãos, a Bíblia fala que devemos orar sem cessar. Como é orar sem cessar? Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Ele orava independente da situação, né? E às vezes nós só ajoelhamos e pedimos misericórdia a Deus quando a gente está mais necessitado. Mas não, nós temos que orar. O meu jeito de orar é ficar ligado no trono da graça de Deus. Eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus, eu estou no trabalho, eu estou falando com Deus, eu estou arrumando casa, eu estou falando com Deus. E claro que também tem um período que a gente ajoelha, que a gente suplica e pede misericórdia, pede cobertura para Deus. A minha oração de todos os dias e de sempre é falar assim, Senhor, segura nas minhas mãos, porque sem Ti eu não consigo. E Ele tem segurado nas minhas mãos, tem me fortalecido, né, a cada dia na casa dele. E às vezes a gente esquece também das respostas que tivemos. O hino da harpa, ele fala assim, quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Se você parar para pensar o que Deus já fez na sua vida, desde o começo da sua caminhada, dos livramentos, né? Porque Ele é misericordioso. Às vezes nós não merecemos, e Ele olha para você com um olhar de misericórdia e te abençoa, e te livra, e te cura, né? A minha vida é um milagre de Deus. Eu confesso que eu nunca imaginei passar por essa situação, pelo que eu passei. Foi difícil, os irmãos acompanharam, e eu confesso que às vezes eu não tive forças de orar por mim, mas Deus é tão misericordioso que Ele levantou milhares de pessoas para orar por mim, porque eu nem sei, né, quantas pessoas oraram por mim, mas Ele foi misericordioso e Ele ouviu as orações e Ele me deu a cura. Eu confesso que não foi difícil. Às vezes eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu deitava na minha cama sem forças e chorava, meu Deus, eu não vou conseguir, Senhor. Mas Ele olhou para mim com um olhar de misericórdia e me deu a cura. Para mim, às vezes a gente não entende, né? Às vezes ele faz conforme a maneira que a gente pede, e às vezes Ele não faz da forma que a gente pede, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Nesse ano eu sofri uma perda imensa. Meu irmão caçula, que foi um presente de Deus, mim, a minha família, Deus levou ele. E assim, irmãos, eu confesso que eu orei como nunca. Eu orava, eu pedia, eu gritava, eu suplicava, Senhor, não leva meu irmão. Senhor, tenha misericórdia. Não sei o que eu vou fazer, irmãos. Deus tem meu irmão caçula. E ele estava vivendo a bênção de Deus, ele estava vivendo
Assim, nos melhores dias, ele estava conquistando tudo que ele tinha procurado, pedido a Deus. A gente não entende, né, irmãos, porque os planos de Deus, mas a gente sabe que é o melhor para nós. E eu sei que ele está melhor agora, lá, né, sentado à mesa, esperando, né, o banquete para nós podermos estar com ele lá na glória. Uma coisa que me consolou foi o pastor Mendanha ligou para minha mãe e falou assim: Irmã Maria, se Jesus perguntasse para o William agora se ele quer voltar para a terra porque você está sofrendo, a sua família está sofrendo, ele não ia querer voltar. Por quê, irmãos? O que nós buscamos aqui na terra é morar no céu. O que nosso esforço aqui é morar no céu. Essa é a nossa esperança. Então, a minha esperança é encontrar com Ele lá na glória. É o que eu peço, Senhor, misericórdia, que firme os meus passos no caminho dele a cada dia, para que eu possa encontrar com Ele na glória, encontrar com os familiares que Deus já levou, com os irmãos que Deus já levou, e que está bem melhor do que nós, né, irmãos? Uma resposta de oração que eu tenho, que eu mais agradeço ao Senhor, e que eu orava desde que eu aceitei a Jesus, é a minha mãe estar na presença do Senhor. Irmãos, às vezes eu achava que era impossível. Eu olhava assim para minha mãe, eu falava: mãe, vai para a igreja, aceita Jesus. Ela: não é a hora, não é a hora. E eu acabei indo embora para Belo Horizonte, sem ver a minha mãe na igreja, mas sempre orando, falando: Senhor, tem misericórdia da minha mãe, salva minha mãe. E um certo dia ela me ligou e falou assim: Deise, eu estou indo na igreja. E quando eu vim aqui visitar os irmãos, e eu vi a minha mãe cantando aqui, no Habitantes de Sião, irmãos, para mim foi a maior alegria. Porque às vezes a gente acha que é impossível, porque a minha mãe era muito difícil. Mas para Deus não é impossível. Minha mãe tinha um coração muito duro. Mas nada é impossível para Deus. Então, se você ora buscando um milagre de Deus, é só ter paciência, perseverar, né, igreja? Nós temos que perseverar, porque a bênção vai chegar, né? Eu separei, assim, eu pensei: meu Deus, o que eu vou falar? E tem vários versículos na Bíblia falando. Em Romanos 8, 26, fala assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então nós sabemos que a vontade de Deus na nossa vida é boa, perfeita e agradável. Às vezes, quem nunca orou, se ajoelhou e não conseguiu falar, só chorou. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que Ele geme com gemidos inexprimíveis. E Deus ouve as nossas orações, mesmo sem falar. Às vezes só chorando, Deus entende, porque temos o Espírito Santo de Deus. Ele deixou aqui para interceder por nós. E, irmãos, o poder da oração não vem de você, o poder está em Jesus. É Jesus que responde a oração e realiza o impossível.
temos também quem ora vê milagres. Deus usa suas orações para fazer milagre. Você precisa só ter fé. Basta pedir. Deus lhe ama e quer fazer coisas boas por você e as pessoas à sua volta. Em Mateus 7 ao 9 fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Amém? Então nosso Pai, Ele é misericordioso para nos abençoar conforme a vontade dEle. Só temos que entender qual é a vontade dEle nas nossas vidas. E para isso temos que estar na casa dEle. Para isso temos que estar no centro da vontade dEle, perguntando: qual é o centro da tua vontade nas nossas vidas, Senhor? E Ele vai responder. Temos também que entender que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Independente da situação, Ele é digno de adoração. Ele é digno de louvor. Toda glória e toda honra seja dada ao nosso Deus, independente do que Ele fizer na sua vida, do que Ele pode fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, confesso que eu estou nervosa. Não é fácil, né? A gente está aqui, poder trazer a vontade, trazer a palavra, né? Porque a gente sabe que Deus, Ele tem muitos pregadores, né, da tua palavra, importantes, mas foi o que Deus colocou no meu coração para trazer essa manhã. E hoje eu tô rouca, eu gosto muito de louvar o Senhor, mas eu queria pedir o Aros para louvar o Senhor com um hino que ele fala muito ao meu coração, e ele é sobre oração também. Amém? Eu agradeço a oportunidade e eu peço que o Wallace louve ao Senhor com esse hino. Amém? Irmão, vem para cá.